Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, carta do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Efésios capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Ele vos deu vida estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos. Pai querido, Pai maravilhoso, obrigado pelo seu Filho amado Jesus, o Cristo, e também pelo Espírito Santo, Senhor, em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelas orações, pela ceia. Obrigado, Senhor, pelos cânticos e pelos hinos que foram entoados, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Peço, querido Deus, que o Senhor esteja cuidando mesmo de cada alma e cada vida aqui presente nesta noite. E peço que o Senhor esteja guardando aqueles que estão viajando, como o irmão Renivaldo. Peço que o Senhor esteja cuidando, Senhor, como tem feito da irmã Fabiana lá no hospital. Clamo, Senhor, pelos demais que por qualquer motivo, Senhor, que seja, não estão aqui nesta noite. Mas clamo pela vida deles, e que o Senhor tenha misericórdia mesmo, Senhor, de suas vidas. Pai querido, peço que através da sua palavra, por intermédio do teu Santo Espírito, que os nossos entendimentos sejam abertos, ó Deus, para que possamos com clareza ouvir da sua palavra, compreendê-la e também, Senhor, desfrutar de todos os benefícios que a Tua palavra sempre nos traz. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua igreja e pelo Teu povo. Nos abençoa nesse momento, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, que oramos, agradecidos sempre. Amém, Pai Celestial. Quando o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Éfeso, ele vai falar sobre esse assunto que dentro das Escrituras, ele vem desde o princípio da criação. Aliás, ele vem antes da criação. O princípio gracioso de Deus, ele é antes do mundo ser criado. Quando você pensar na graça de Deus, muitas pessoas pensam que graça de Deus é ele aumentar lá o salário do emprego.
Que graça de Deus é ele comprar um carro mais novo. Que graça de Deus é ele ter uma casa maior, não é? Então a maioria das pessoas pensa que isso é graça de Deus. Meus irmãos, isso é chamado de graça comum. Como o sol. O sol ele nasce para aquele que crê e para aquele que não crê. A chuva ela cai na casa do que crê e do que não crê. Então isso é graça comum. O que Paulo está tratando aqui, irmãos, não é nada disso, mas é além de todas essas coisas. Quando você pensar nessa passagem do apóstolo Paulo, você precisa ter um entendimento que isso, Deus lá, a família Deus, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deliberaram em ser graciosos para com a sua criação. Nós, a sua semelhança. Então, quando que a graça de Deus se manifestou? Antes de Deus criar o mundo, o Adão e a Eva. Por incrível que pareça. Porque a família Deus, o Deus triuno, ele já então sabia. Não é que Deus foi no futuro e constatou. Deus já sabia que nós íamos precisar da sua maravilhosa graça. E o que é graça? Graça, na maioria do entendimento das pessoas do mundo evangélico, é um favor que eu não mereço. Tá bom, mas graça não é só isso. Quando você pensa na salvação, que é pela graça, então a maioria dos cristãos, ou aqueles que ainda, porventura, os raros, que ainda creem que são verdadeiramente salvos por ela, tem plena convicção disso como âncora da sua alma. Então ele sabe o quê? O versículo 8 decorado. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então você pode decorar o versículo 8. Mas você pode não ter o pleno entendimento de tudo aquilo que o apóstolo Paulo quer falar sobre a graça, só na referência do versículo 8. Porque é muito fácil nós decorarmos um versículo da Bíblia. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a graça de Deus é Deus gracioso a nós. Então como é que o Adão foi salvo? Não tinha igreja e não tinha mandamento. Como é que o Adão foi salvo? Pela graça. Como é que o Noé foi salvo? Não tinha igreja e não tinha lei. E lei não serve para salvar ninguém. Salvo pela graça. Como é que o Abraão foi salvo? Pela graça. Como é que o Moisés foi salvo? Pela graça. Mas peraí, pastor, no tempo de Moisés tinha lei, mas lei não é para salvação. Lei é um estatuto de regulamento. Por quê? O que Paulo diz aos Gálatas? Paulo diz aos Gálatas que os judeus, dentro da religião deles, eles precisavam de regulamento, porque eles ainda eram meninos no entendimento. Então, como eles não eram desenvolvidos no seu entendimento, eles precisavam de lei de regulamentação. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí vai as leis de regulamentação. Por isso que no Novo Testamento, quando Jesus vem, a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas por quem os nossos antepassados, antes de Jesus, foram salvos? Pela graça. Ninguém foi salvo por obras. Ninguém, nenhum homem sobre esse mundo foi salvo por mandamento de lei. Nenhum. Porque lei não era para salvar ninguém. E não é até hoje. Então Paulo, escrevendo para esses irmãos, ele quer deixar claro o que é a graça de Deus. E se você ainda não tem esse entendimento,
Então eu peço a Deus e ao Espírito Santo, ao Pai, que abra o nosso entendimento pleno, para que nós venhamos a ser agradecidos e graciosos. Porque um dia, um Deus soberano, supremo, poderoso, que a sua natureza é. Então Deus, Ele não ama. Deus, Ele não ama, irmãos. Deus, Ele é o amor. Deus não é fiel, irmão. Deus é a própria fidelidade. Porque isso aí está na sua natureza, de quem Ele é. Isso está intrínseco na pessoa de Deus. É por isso que Deus não mente. Então, o nosso Deus, e através da palavra do apóstolo Paulo, aos corações dos irmãos da igreja de Éfeso, ele quer deixar claro uma coisa, que você tenha um pleno entendimento da graça de Deus na sua vida, para que você aprenda a ser agradecido e gracioso. E aí, como é que o Paulo vai falar para eles? Como é que o Paulo vai escrever para eles? O versículo é só o versículo 8? Não, irmãos. Não é só o versículo 8. E uma coisa que a Bíblia faz com que você e eu, talvez percamos o sono à noite. O que você lê na Bíblia que faz você perder o sono? Que te causa um pânico, um medo. Tem muita gente que lê na Bíblia: a Deus pertence a vingança. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O juízo pertence a Deus. E isso pode aterrorizar a nossa vida. Mas o que deveria aterrorizar a nossa vida não é nenhuma dessas coisas. Porque o que deveria aterrorizar a nossa vida é que quando você lê a palavra de Deus, você descobre que Deus é o quê? Bom. Pastor, mas como que descobrir que Deus é bom aterroriza a minha vida? Aterroriza a minha vida porque eu sou o quê? Ruim. Amém. Então sabe o que deveria aterrorizar a nossa vida? É que quando você olha dentro da palavra de Deus e encontra um Deus bom, e aí você olha para as Escrituras e não consegue ser como Deus. Então isso deveria nos abalar, isso deveria estremecer toda a nossa estrutura. De que Deus é bom e nós somos ruins. Então isso deveria causar em mim um pânico. É por isso que o jovem de qualidade, quando chegou em Jesus, ele diz o quê? Ele tinha, meus irmãos, um discernimento completamente equivocado sobre Jesus. Primeiro, ele nem sabia quem era Jesus, porque ele chamou Jesus de bom mestre. Mas Jesus olhou para ele e respondeu: só tem um que é bom. Quem é, meus irmãos? Deus. Ou seja, olha lá. Se ele então podia chamar um mestre de bom, isso criava um significado de que ele tinha uma pretensão que ele era o quê? Bom. Aí Jesus falou: não, filhinho. Não, querido. Só tem um que é bom. E esse é? Então nós deveríamos ser assustados por causa disso, irmãos. O quanto nós somos o quê? Ruins. E Paulo vai deixar claro isso aqui. Olha só. Ele começa nos primeiros 3 versículos do capítulo 2, descrevendo qual é a situação do homem sem a graça de Deus. Então, qual que é a situação do homem sem a graça de Deus? Versículo de número 1 ao versículo 3. Ele vos deu vida, estando vós
mortos. Então, qual era o nosso estado sem a graça, sem o entendimento da graça, sem a revelação da graça a nós? Um estado de morte. Mas não uma morte biológica, uma morte física, uma morte espiritual. Nós estamos mortos. E aí Paulo diz assim, para você entender o tamanho da graça, você precisa ler isso que eu vou escrever para vocês. Porque vocês estavam mortos. Quando o Deus triuno criou a sua semelhança, imagem, a família Adão, o homem e a mulher, e avisou eles, dos frutos do jardim vocês podem desfrutar de tudo, desse daqui, do conhecimento do bem e do mal, não, porque no dia em que você comer, você vai. E o Adão morreu naquele dia, naquela hora. Mas pastor, ele continuou vivo. Não, ele continuou vivo fisicamente. Por isso que Deus perguntou para ele, aonde você está? Presta atenção, irmão, eles morreram instantaneamente. E aí então o Deus, o Pai das consolações e de misericórdias, foi lá falar com a família Adão. Adão, aonde você está? Não o que você fez, aonde você está? E aí então Deus vai lá fazer um sacrifício de uma ovelhinha, derramar o sangue para cobrir eles, a nudez do pecado. Então a graça de Deus já foi manifesta. Aquele cordeirinho que foi morto, ele representava o Cristo que havia de vir. O Jesus que havia de vir. A graça manifestada aos homens. Então, meus irmãos, quando você vai ter um entendimento de graça, você precisa entender primeiro qual é o estado em que nós estávamos sem ela, mortos em nossos delitos e pecados. Versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Muito bem. Eu quero que você então lembre de uma coisa. Versículo decorado. Versículo decorado. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Muito bem. Então, qual é o preço do pecado do Adão? A morte. Então, qual é o estado da humanidade sem a graça? É um estado de morte. É um estado sem vida. É um estado de falta de entendimento do sentido de viver. Tem pessoa que pensa que existir é viver, mas ele não tem o sentido de realmente do que é uma vida, porque ainda ele não encontrou a graça de Deus, para ele saber o que é viver, porque ele só tem um entendimento de existência. Não, eu existo, mas então Deus olha e fala, não, você existe, mas ainda você não vive. Porque ainda te falta o sentido da vida. E o sentido da vida, meus irmãos, só faz sentido mesmo quando essa graça maravilhosa, ela adentra a nós. Paulo diz que quando a graça de Deus tomou conta da vida dele, era como se a hidroelétrica Itaipu rompesse todas as suas barreiras e saísse todo aquele volume imenso de água. Ele diz, foi isso que aconteceu comigo. Quando a graça de Deus adentrou na minha vida, é como se a represa tivesse arrebentado e tomado conta de tudo. Então, quando você for pensar na graça de Deus, você pensa na graça de Deus. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Porque o salário do pecado é uma coisa só, a morte. E aí Paulo, ele continuou dizendo, no versículo 2, nós andávamos no curso deste mundo. O que é o curso deste mundo, meus irmãos? É uma conduta diária de vida. O mundo tem oprimido as pessoas com uma conduta diária
de vida. E eles entendem isso como viver. Então a pessoa acorda cedo, ele vai, não sei o que, ele vai lá, faz o trabalho dele, ele volta para casa, volta de novo, trabalha no outro dia, ele dorme de noite. Então é um curso diário de vida, que a pessoa entra nessa roda giratória e ele pensa que ele está vivendo, mas ele não passa de estar existindo. Porque ainda a graça de Deus não se manifestou na vida dele, para ele ter o entendimento disso, e agora então ele sabe que quer viver em Cristo Jesus. E agora ele entende que esse mundo, o curso dessa vida, então qual é o curso da vida? O curso da vida é olhar qual é a moda, o que o mundo me oferece, como que eu tenho que ser, como que eu tenho que andar, como que eu tenho que me vestir, como que eu tenho que falar, como que eu tenho que agir. Então isso é o que Satanás tem feito no mundo, colocado um padrão de vida para as pessoas. E as pessoas têm colocado esse jugo sobre elas, achando que estão vivendo, mas na verdade eles não passam de estar existindo. Porque ainda a graça não foi manifestada à vida dessas pessoas. Porque eles estão debaixo de um jugo, eles estão debaixo de um curso deste mundo, andando sobre as coisas de uma conduta de vida diária, que Satanás tem oprimido as pessoas. O mundo, ele quer oprimir você. E uma pessoa que não conhece a graça de Deus, que ele é oprimido pelo mundo, ele tem um desejo no coração. Qual é o desejo, irmão? De se tornar um opressor. Eu sou mandado, mas um dia, se Deus quiser, eu quero mandar. Eu quero fazer pior do que eles fazem comigo. Então isso é o oprimido pelo curso do mundo, querendo e tendo um desejo e uma necessidade de se tornar um opressor. Por isso, meus irmãos, que todas as dinastias, todos os impérios, um foi pior do que o outro. Porque um queria ser pior do que o outro, irmãos. E aí o mundo vai andando nesse curso, as pessoas vão andando nesse curso e eles estão achando que eles estão vivendo. E Paulo diz assim, vocês não estavam vivendo, vocês estavam andando no curso do mundo. E aí a pessoa que pensa que a igreja oprime a vida dele, que a igreja é uma algema para que ele não possa fazer, né, as coisas que ele quer, e o Jesus de Nazaré é isso aí mesmo, irmão. O Jesus de Nazaré, ele atrapalha a vida da gente. Como é que é, pastor? Ele atrapalha a vida da gente. Porque tem hora que a gente tem vontade de tacar madeira num. E aí ele fala, não, meu filho. Não é assim. O Jesus de Nazaré, meus irmãos, ele é o maior atrapalhão da nossa vida. Porque a gente tem vontade de fazer tudo que não presta. E aí o Jesus de Nazaré vem e fala assim, não, filho, não é desse jeito. E aí ele continuou falando. Versículo 2, vamos lá. Vocês estavam andando no curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar. Quem que é? Satanás. Não, mas eu sou livre. Eu estou no mundo, eu sou livre. Eu não estou debaixo de uma religião. Ninguém dita regra na minha vida. Ninguém vai falar o que eu tenho que fazer ou não. Não, mas aqui nós não estamos para ditar regra na sua vida. Aqui nós estamos para falar para você da graça de Deus, para libertar você do curso desse mundo. Para que você tenha o sentido verdadeiro de liberdade. Porque Paulo diz que nós temos muitos senhores quando estamos vivendo na carne. O primeiro é o príncipe da potestade do ar, versículo 2. O segundo é o espírito que atua nos filhos da desobediência. E aí ele diz, versículo 3, a carne que inclina para os nossos desejos. E aí ele fala que nós somos escravos, então, dos nossos, versículo 3, dos nossos o quê? Pensamentos. Nós nos tornamos escravos do pensamento. Então Paulo, para falar da graça, ele falou assim, ó, olha o estado de uma pessoa sem graça. Mas não é sem graça, irmão, porque ele não ri, é sem graça de Deus. Não é graça porque ele não é extrovertido. Não, irmão, é por causa da falta da graça de Deus.
Você já parou para pensar como isso é sério, irmão? Como isso é sério a nossa vida e o nosso coração? Como que nós éramos e o que Deus fez por nós? Presta atenção, irmão. Vamos lá. E aí Paulo diz assim, nós vivíamos aí, fazendo a vontade do nosso Senhor, que era a carne, da inclinação dos nossos pensamentos. Versículo 3, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Você sabe o que é um filho da ira, irmão? O filho da ira é uma alma, é uma pessoa que se rebela contra Deus e tudo que se faz de Deus. Mas existe uma pessoa assim, pastor? Existe. Mas não é que a pessoa sai declarando que ele é contra Deus, não, irmãos. Não, não é não. Não pensa você que é isso. Não pensa você que o filho da ira, que Paulo está dizendo aqui, é aquela pessoa que sai com uma placa escrita na frente e verso, sai na avenida, em Marília, dizendo, eu não creio em Deus. Não, irmão. Não é nada disso, não. E Paulo diz, olha, nós andávamos nisso daí. Romanos, capítulo 3. Abra sua Bíblia lá, por favor. Romanos, capítulo 3. Por isso que Jesus, quando olhou para o jovem e disse assim, não tem nenhum bom, senão quem, irmão? Deus. Irmãos, isso dá tristeza de dizer, mas é uma realidade. E começa daqui para lá, irmão. Não começa daqui para lá, não, irmão. Começa daqui, ó. Capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma só e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nem um sequer. Então, quando eu pensar na graça de Deus, eu falo assim, oh meu Senhor, como o Senhor é gracioso. Como que o Senhor foi gracioso com um ser como eu, entranhado no mal. E agora a sua graça faz parte da minha vida. E o Senhor me dá o privilégio de ser agradecido e agora gracioso em demonstrar essa graça que foi outorgada de Deus a nós. Mas por que que o mundo, irmãos, ele segue o curso que ele está seguindo? Porque os homens continuam sem conhecer a graça de Deus e se tornando de dia após dia piores do que eles são. Não há ninguém bom, irmãos. Aí a pessoa pode dizer assim, não, mas o senhor não conhece meu coração. De fato, não conheço mesmo, como você mesmo não conhece o seu próprio coração. Porque a Bíblia diz que o que é mais enganoso em nós é o que, irmão? E perverso. Quem o conhecerá? Presta atenção na palavra de Deus, irmão. Por favor. Quando a gente vai tentando pelas nossas forças ser bom, irmão, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai se tornar um ser pior. Quando a gente vai tentando pelas minhas forças ser bom, irmão, a gente vai se tornando um ser cada vez mais desprezível e pior. Por isso que é Deus é que nos transforma. Então isso é graça, irmão. Isso é graça de Deus a nós. Se você pensa que graça de Deus é uma coisinha inútil, insignificante, você está enganado. Então Paulo deixou claro uma coisa para os irmãos de Éfeso. Vocês entenderam o que é graça? E agora eu vou falar para vocês, então, como era o estado da vida de vocês, da humanidade, e o que aconteceu. Então, antes da palavra graça aparecer, presta atenção, antes da palavra graça surgir
intervém-se quem? Deus. Versículo 4. Presta atenção nas duas primeiras palavras. Mas Deus. Aí você vê a intervenção de Deus nesse negócio. E é só Deus mesmo para intervir na nossa vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, antes de falar pela graça sois salvos, ele mostra a intervenção que precisou ser feita por Deus. Mas Deus, versículo de número 6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Deus, ele é rico. Mas quando a pessoa pensa que Deus é rico, ele pensa no que, irmão, na Bíblia? O que está escrito na Bíblia? Que ele é dono do ouro e da... Quando a pessoa pensa na riqueza de Deus, presta atenção, olha só como que é o pensamento humano. Quando ele pensa que Deus é rico, no que ele pensa na verdade, irmão? Que Deus é o dono do ouro e da... Então ele acha que riqueza é isso. Mas aí Deus vem e fala assim para a gente, o que é riqueza realmente que você precisa entender, é a minha graça deliberada a você. Deus que é rico, mas Deus é rico no quê? Deus é rico em misericórdia. E por causa do seu grande, o quê? Amor. Irmãos, nós estamos dispostos a ajudar e a fazer coisas para pessoas que nós olhamos, né? A gente tem aquela definição de aparência, a gente julga tudo por aparência, né? Infelizmente é assim que acontece e é isso mesmo, não tem jeito. A gente cai nesses equívocos, julga por aparência. E aí o que acontece? Então a gente está disposto a ajudar aquele que aparentemente é o que, irmão? Bom. Você não está disposto a ajudar aquele que é bom? Você não está disposto até a fazer alguma coisa por aquele que é bom? E quando a Bíblia diz que Deus, ele é rico em misericórdia e pelo seu grande amor com que ele nos amou, então Paulo vai dar uma explicação do que é isso em nossa vida. Romanos capítulo 5. Abre lá. Romanos capítulo 5. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria, Romanos capítulo 5, 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Talvez você tenha até, assim, aquele sentimento de ajudar, vou ajudar esse fulano aqui porque essa pessoa aqui é uma pessoa legal, uma pessoa boa, eu acho que ele é bacana, então vou fazer alguma coisa por ele. E aí você vai entender o que é a graça de Deus na nossa vida. Versículo 8. Mas Deus, olha só, irmãos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, vírgula, sendo nós ainda, o quê? Pecadores. Então Deus morreu por quem, irmão? Por os pecadores, irmão. E por isso nós estamos aqui. Porque aquele que acha que não é pecador, ele não está aqui, irmão. Ele não quer saber da graça. Aquele que acha que é bom, irmão, ele não precisa de Deus. Então Deus provou o seu amor para conosco através da sua graça, e que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus não morreu pelo bom, porque Jesus diz que os são, aqueles que se achavam são, ele não precisava do quê? Médico. Eu vim para os doentes, aqueles que reconhecem, não, Senhor, eu sou um pecador mesmo, e eu preciso da sua graça na minha vida, e eu quero ser agradecido pela sua graça, e gracioso por causa dela.
Então Paulo vai discorrendo isso no coração dos irmãos, falando isso ao coração deles. Volta lá, Efésios capítulo 2, falando que, olha, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. E o versículo 5, meus irmãos, é a declaração da ação da graça de Deus sobre o versículo 1. É o contrário do versículo 1. Porque o versículo 1, irmão, diz que nós estávamos mortos nos delitos e pecados. O versículo 5 diz que a intervenção de Deus trouxe vida a nós agora. Então o versículo 5, ele rebate o versículo 1, que clamou a morte, mas agora nós temos vida. É a ação de Deus e da sua graça. Mas Deus, versículo 5, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que a ressurreição de Cristo, meus irmãos, ela é parte integral do Evangelho da salvação. Porque nós temos um Deus que é o que, irmão? Vivo. Vivo. E quando ele diz no versículo 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Os filhos de Zebedeu, eles queriam o que, irmão? Quando a mãe dele chegou em Jesus. Já pensou a mãe desses meninos chegando em Jesus, irmão? Presta atenção. Então, Senhor, tem uns meninos aí, cheios de potencial. Eles estão com o Senhor, estão firmes aí na caminhada. Eu queria que o Senhor arrumasse um lugarzinho para ele, um para a direita e um para a esquerda. O Senhor tem como ser assim? Aí a Bíblia diz que em Cristo nós estamos aonde, irmão? À destra do Pai. Porque Jesus diz que aonde eu estou, vocês também estarão. E Cristo está onde, irmão? À destra do Pai. Então aonde que a gente está agora, irmão? À destra do Pai. Mas isso aconteceu por causa do que, irmão? Da graça. Por que nós estamos à destra do Pai, irmão? Porque a gente chegou lá? Ou porque a gente vai chegar lá por méritos próprios? Porque a gente pertence a uma denominação, a religião? Não, irmão. Nós só vamos estar à destra do Pai agora, ressuscitados com Jesus, por causa da sua graça. E por isso que nós deveríamos ser agradecidos e graciosos. Obrigado, Senhor, pela sua graça na minha vida. Porque eu estava desse jeito aqui, ó. Mas o Senhor me achou. O Senhor interveio. Versículo 7. Então o apóstolo Paulo diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Muito bem. Nos séculos vindouros, meus irmãos, o que se vai se manifestar é a igreja de Jesus. Porque Jesus prometeu uma coisa: eis que eu estou convosco, quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então isso, meus irmãos, em nós, é a graça vindoura. É o Cristo sendo manifestado através da nossa vida. E quando a pessoa pode dizer assim, mas aí não pode, porque Deus ele está se gloriando nele mesmo. Porque acusaram Jesus de dar testemunho dele mesmo. E na verdade os judeus entendiam o seguinte, que o testemunho tinha que ser de duas pessoas, para dar testemunho de outra. Mas Jesus dava testemunho dele mesmo, porque ele teve testemunho da palavra, ele teve testemunho do Pai, ele teve o testemunho de João, e ele teve o testemunho do céu. Por isso que quando ele foi fazer uma promessa para Abraão, irmão, presta atenção nisso aqui. Quando ele fez uma promessa para Abraão, não tendo ninguém maior por quem jurar, ele jurou por quem? Por ele mesmo. Você está entendendo o que é graça de Deus, irmãos? Que graça de Deus não é só o favor imerecido,
não é só uma coisa insignificante. Não, irmão. Nós deveríamos nos sentar no pó e na cinza para falar da graça de Deus. Nós deveríamos nos cobrir com um saco para falar com Deus e de sua graça. Versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nós não somos salvos por fé, tá bom, irmão? Fé não salva ninguém. Fé não é a causa da salvação. Fé é o meio. Presta atenção. Fé não salva ninguém. Fé é o meio pelo qual nós chegamos até a graça. Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E aí quando você tem aí o ponto de parada, e isto não vem de vós. O que não vem de nós, irmãos? Não vem a fé, não vem a graça, e não vem o que, irmão? Salvação. Nada dessas coisas vem de nós, irmão. Presta atenção. As coisas não são de baixo para cima. As coisas são de cima para baixo. Tiago, capítulo 1. Abra a sua Bíblia, por favor, lá. E aí nós vamos falar de novo o versículo decorado de Romanos 6 e 23. Tiago, capítulo 1. O salário do pecado é a morte, vírgula. Mas o dom, a palavra dom é um presente. O dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. É um dom, irmão. Presente você paga quando você recebe ele. A hora que a pessoa chega com o presente, você fala assim, quanto custou? Não, irmão. Você recebe. É dom. É isso que Deus está fazendo. Então, por isso que quando lá, isto o quê? Graça, fé e salvação não vem de nós, provém de Deus. Tiago 1, versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, é da onde, irmão? Vem do alto. Porque se você acha que é de baixo para cima, na verdade você tem uma vida como a religião de Babel. O que Babel tentou fazer, irmão? Tentou fazer uma torre que tocasse no... Então eles queriam de baixo para cima, irmão. Então aí nós estamos numa Babel. E não numa igreja que é de cima para baixo. Que vem do alto. Que tudo provém de Deus. E aí Tiago diz, meus irmãos, vocês não se enganem. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação e sombra de mudança. E segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fosse como primícias das suas criaturas. Muito bem. Então nós já entendemos que isso não vem do quê? De nós. Quando você lê aquela passagem da Bíblia, em Mateus capítulo 6 ou 7, acredito que 6 ou 7, e aí ele diz assim, que Jesus está falando sobre a questão da solicitude da vida, a pessoa que está cheia de necessidade, ele está inquieto, porque ele está preocupado com o que ele vai vestir, ele está preocupado com o que ele vai comer, ele está preocupado onde ele vai morar, e aí cria todas essas preocupações e angústia no coração. Aí Jesus diz assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas
Que essas coisas, irmãos? Vestir, comer, morar, as necessidades, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas tem uma tradução que traz aquela palavra assim, todas as coisas. Fala para mim, fala a verdade para mim, quando você pensa em todas as coisas, o que você já imagina? Uma ilha no Caribe, um avião, um jatinho para te levar lá no final de semana, um banco lá na Suíça lotado de euro. É isso, irmão. Fala a verdade. É isso que a maioria das pessoas tem no coração, irmão. Mas quando ele lê o texto com a palavrinha lá, e essas coisas apontam para o texto, irmão. Serão acrescentadas. Versículo 8 de Efésios, capítulo 2. É um dom de Deus. 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu por méritos próprios. Ninguém vai chegar no céu por atos de justiça. Não. Pastor, mas então, peraí, como é que vai ser então a nossa vida? Nós vamos ser o pessoal mais parado do mundo? Não, irmãos. Versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, até aquilo de bom que nós vamos fazer, irmão, vem da onde, irmão? Vem de Deus, irmão. Você já reparou que não vai sair nada de bom de nós, irmão? Até as boas obras que nós vamos fazer de boas obras, provém de quem, irmão? Então você está entendendo o que é graça de Deus na nossa vida, irmãos? Que graça de Deus, irmãos, não é porque você era uma boa pessoa, você era maravilhoso, aí Deus deu uma ajudinha para você. Não, irmão. E aí você entende que até aquilo de bom que a gente vai fazer provém de Deus. E aí você entende o que é graça de Deus agora, irmão? E por que nós deveríamos ser agradecidos e graciosos? Porque Deus é bom, irmão. E nós somos ruins. Mas graças a Deus, que Deus vai nos transformando de glória em glória. Que Deus vai mudando o nosso entendimento. Que Deus vai abrindo o nosso entendimento. Graças a Deus. O Steve Jobs, quando ele estava já nos dias finais da sua vida, o bilionário da telecomunicação, morrendo por um câncer, numa cama de hospital. As palavras dele são: toda a minha vida, um pouco de alegria que tive foi de trabalhar. Mas do restante, todo o dinheiro que tenho, descobri que não me vale de nada. Mas Deus, sendo rico pela sua misericórdia e com o grande amor com que nos amou, pela graça sois salvos. É isso aí, irmãos. Nós entendemos que o pouco de bom que vamos fazer sobre esse mundo, pouca coisa boa, ela provém de Deus. E graças a Deus por isso. Louvado seja o nosso Deus pela sua graça.